chamar a sua atenção para alguns mitos e verdades sobre alimentos. Edu, você sabe que um médico amigo meu, Dr. Nestor, um dia eu estava na consulta com ele, eu perguntei sobre o ovo. Ele falou para mim assim: Celso, eu como ovo todo dia, porque eu fiquei tantos anos sem poder comer ovo, então agora eu como ovo todo dia. Ovo, carboidrato, chocolate, tem coisa que a gente pode, não pode, carboidrato só até a hora do almoço. É tanta dúvida, né, Edu? Como é que a gente cuida da saúde? Conta pra mim aí, Edu. Com certeza, você falou certo. Tem muita gente que deixa de comer uma série de coisas porque acha que faz mal e aquele produto não faz tão mal, ou muitas vezes faz bem. Para desvendar todos esses mitos, o que é verdade, o que é mentira, a gente está trazendo aqui o Dr. Edmundo Saab, que escreveu o livro Manual do Proprietário. Eu achei super interessante porque eu estava lendo uma parte do capítulo e dizia justamente isso, que o importante é tratar tudo na causa e não no efeito. Aqui no Brasil a gente trata tudo quando a gente está passando mal, a gente deveria tratar na causa? Isso. Primeiro eu queria agradecer à equipe da Record pelo convite e a vocês que estão em casa. A pergunta do Edu é assim, não aqui no Brasil só, mas no mundo todo, Edu, a gente está tratando só os efeitos. As causas das doenças não. Porque não existe 1 milhão de doenças de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Todas as doenças têm meia dúzia de coisas em comum. Inflamação crônica silenciosa, oxidação excessiva, desoxigenação, desidratação, desproporção de nutrientes, que a gente pode começar corrigindo com essas orientações que você vai dar aqui hoje a respeito de como abastecer esse equipamento. A Cris está aqui comigo. Vamos começar, Cris? Vamos começar uma questão agora. Sobre ovos, né? Exatamente, porque o Celso falou do ovo. Eu estou olhando o ovo aqui, que está lindíssimo. Tem um ovinho frito aqui, bonito, feito pelo Edu, e também um ovo cozido. Doutor, ovo aumenta o colesterol e engorda também qualquer forma do ovo? Olha, gente, o ovo é um alimento rico em colesterol. Mas o colesterol não é esse mito que a gente acredita. O colesterol é uma matéria-prima importantíssima para se construir nossos neurotransmissores, nossos hormônios. Nós devemos comer colesterol. Aliás, o nosso corpo produz colesterol, nosso fígado produz durante a madrugada. Então, o problema não vai ser comer 2 ou 3 ovos por semana que vai aumentar o colesterol. O grande problema é o colesterol oxidado. E nós temos então que fazer o quê? Estar usando antioxidantes e podendo abastecer nosso corpo com ovo, sim, que é uma proteína muito importante. Quantas vezes por semana, então, a gente pode comer? Olha, seguramente 2 a 3 vezes por semana, sem problema nenhum. E de preferência não frito, né, Edu? O Celso tem uma questão. E se a gente comer só, por exemplo, omelete de claras, que normalmente o pessoal fala, e pode comer todo dia? O problema está na gema? Então, o problema, a gema tem mais colesterol, mas ela é importante, ela tem enxofre, tem uma série de nutrientes. Você pode comer tudo, Celso, o ovo, mas evita de ser frito, entende? Fritura não é legal, nenhuma fritura. Vai no cozido, então. Doutor, tem muita gente que faz, para fazer dieta, deixa de comer durante 4, 5, 6 horas e acha que não comendo nada vai ficar mais magro. Isso é mito, é verdade? Como a gente deve fazer? Isso é mito. A gente deve comer sim, todo mundo, pelo menos 5 vezes por dia, para manter esse metabolismo numa velocidade adequada. E, então a gente tem que ter o café da manhã, o lanchinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta, viu? E talvez até o lanche antes de dormir. Isso é muito importante, comer várias vezes por dia. Doutor, vamos falar desse rapazinho aqui que todo mundo gosta, que é o chocolate. Chocolate amargo faz melhor ao coração, é melhor para a saúde ou não tem diferença nenhuma? Olha, tem sim. Vocês devem procurar os chocolates amargos e principalmente mais ricos em cacau. Hoje está mais fácil de encontrar isso, geralmente acima de 60%, porque ele tem muito menos açúcar e tem muito mais cacau, que é um bioflavonoide, que é um antioxidante. Então, também não podemos abusar, né, Edu? O cacau é feito com manteiga de cacau, e para explicar para o pessoal em casa, muitas vezes você vê lá, hoje está fácil de ver na embalagem, 70% de cacau, esse chocolate é melhor. Tem uma porção maior de cacau e uma porção menor de gordura, é isso? De gordura e de açúcar. Então, esse tipo de chocolate faz bem. Faz bem. Agora, carboidrato. Muita gente deixa de comer carboidrato, não come mais. Não quer saber de massa, não quer saber de arroz. Não comer carboidrato. Emagrece? Isso eu gostaria de explicar para vocês. Carboidrato, gente, essa alface, essa couve-flor, esse repolho de Bruxelas, essas frutas, tudo isso são carboidratos. Ah, é? Tudo isso são carboidratos. Existem 2 tipos de carboidrato, os simples e os complexos. Então, as verduras, os legumes, elas são carboidratos complexos, são importantes. Nós temos que comer carboidrato, sim, todo mundo, né? O que a gente deve evitar são os carboidratos refinados, que é o arroz branco, devemos dar preferência para o arroz integral. Se pudermos usar uma massa de farinha integral também, que tem mais fibra, isso é importante por quê? Porque diminui uma coisa que chama resistência à insulina. Nós estamos todos ficando diabéticos, hipertensos, justamente por estar comendo carboidrato refinado. E comendo integral sacia mais a nossa vontade, a gente acaba comendo um pouco menos também, Come menos também.
Vamos falar agora sobre a mastigação. Se a gente mastigar bastante um alimento, comer bem devagar, ajuda no processo de emagrecimento? Olha, tem uma coisa muito importante, que é justamente em relação a esse aumento de resistência à insulina. Eu falo no livro Manual do Proprietário, para todo mundo, para os meus pacientes, num programa da Rádio Mundial semanal também, que aliás a Rádio Mundial, precisamos agradecer que ela passou o fim de semana inteiro falando do seu programa aqui hoje, do Hoje em Dia, que a gente estaria juntos aqui. Acontece assim, eu peço para comer primeiro um prato rico, um prato cheio de verdura crua. Verdura, salada, alface, tomate, pepino. Então comer esse prato de salada primeiro, porque em 10 minutos, se você acabar, Cris, antes dos 10 minutos, você cronometra quanto falta para 10 minutos. Porque eu preciso produzir um hormônio que chama colicistoquinina. Esse hormônio leva 8 minutos para ficar pronto e chegar até o cérebro, levando a informação que já está entrando alimentos, dá o sinal de saciedade. Então, Cris, chega de comer, já está bom. E a gente come tudo no mesmo prato, num tempo médio de 6 minutos. Não deu tempo de fazer a colicistoquinina. E a segunda coisa, esse primeiro prato de verdura crua, eu estou estimulando o meu pâncreas a produzir as enzimas para metabolizar o próximo prato que eu vou comer. Então, o ideal, quando a gente for fazer uma refeição, é pelo menos uns 10 minutinhos ali, degustando, para o cérebro entender que a gente já está saciado e não tem aquela gula, aquela vontade de comer a mais, né? Exato. Cris, doutor Edmond, sabe uma dica que eu ouvi uma vez de um médico, não sei se é pertinente ou não, é você colocar o prato na comida, olhar para ele e dar um tempo. Espera, deixa ele ali um pouco antes de começar a comer. É verdade isso? Esse tipo de coisa funciona? É uma boa dica? Verdade, Celso, a digestão começa pelos olhos. A hora que você começa a ver o alimento ou sentir o cheiro, você começa a produção já de enzimas. Muito legal, muito legal. Quando você prepara, Celso, acontece justamente isso que você está falando. A dona de casa que está cozinhando sabe do que eu estou falando. Agora, uma dieta livre de gordura, ela pode fazer bem à saúde? Agora, e vou já emendar uma outra. Tem muitos médicos que estão dizendo o seguinte: quando você come um pouco de gordura, essa gordura ajuda a levar outra gordura que está no corpo embora. É verdade ou não? Então, vamos ver aqui o que é mito. Na verdade, a gordura é importante. A membrana de todas as nossas células é feita de uma bolachinha de gorduras boas, gorduras ômega 3, ômega 6, fosfatidilcolina. Então nós temos que nem o carboidrato, eu falei do simples, do complexo, também diferenciar as gorduras boas das más, entende? Então, não é interessante a gente comer uma gordura, por exemplo, uma costela deliciosa com aquela gordura, porque aquilo aquecido vai quebrar em micromoléculas, aquele é o colesterol ruim, entende? Agora, eu comer a gordura de um abacate é muito boa, é muito saudável, de um peixe é muito boa, salmão. ômega 3 do salmão. Aliás, a gente vai ter salmão daqui a pouquinho, você não perca, vem um peixeiro aqui explicar para cortar. O salmão faz bem, é rico tem gordura, mas é rico em ômega 3 também. Isso. Pena que ele não é pescado nas águas do Pacífico gelado onde deveria, né? No habitat dele. Ele é criado em cativeiro e com a ração que o homem fez para ele comer. Então ele tem muito menos ômega 3 do que aquele pescado no habitat dele. Tá? Então agora, para quem come muito, porque tem gente, né, doutor, que acha que assim, come, e depois vai fazer exercício que queima tudo. Adianta? Como é que tem que ser? Cris, o exercício é sempre importante, independente de você comer ou não comer. Lógico, vamos ajustar o que a gente vai comer e vamos fazer exercício também, porque o exercício não vai servir para queimar aquilo, vai servir para oxigenar as tuas células e o espaço entre essas células. Nós estamos todos ficando doentes por falta de oxigênio e água, duas coisas básicas que a gente não põe no corpo. Oxigênio e água. A maioria das doenças, então, é causada pela falta de oxigênio e água no corpo? E água num local específico, que é uma matriz extracelular, num local onde ficam boiando todas as nossas células. Ali chega muito pouco. Ao nível do mar, a gente teria uma quantidade de oxigênio de 760 milímetros de mercúrio. Bom, nós estamos a 500 metros acima do nível do mar, numa cidade poluída, quarta maior cidade do mundo, fechados o dia inteiro, eu no consultório, vocês aqui. Quanto vocês acham que tem de oxigênio chegando lá na pontinha? Muito pouco. Lá dentro da minha mitocôndria para fazer. Água. Quantos copos de água bebem por dia as pessoas em média? As pessoas tomam 2 litros? Não, elas tomam suco, refrigerante, chá e água. Seu corpo é 75% água, gente. 75% água. Então, eu preciso de água vazia para poder entrar, realizar todas as reações bioquímicas e ter espaço no porta-mala para fazer o lixo tóxico para fora, metabólico. Isso. A água do suco do chá, ela é cheia de outras moléculas, ela não faz esse trabalho. Então, vocês que amam suco, amam chá, tomem 1 por dia. Pela curtição de estar tomando, mas vocês não estão abastecendo adequadamente seu organismo. Tem que beber muita água. Cris, eu vou até emendar a questão da água, que é o seguinte: muitas mulheres e homens também que têm retenção líquida acham que bebendo menos água vão estar livres da água. E na verdade é o inverso, a gente tem que beber água para poder liberar. É mais ou menos isso. Edu,
Geralmente as mulheres me perguntam no consultório, mas eu não quero beber água porque eu retenho muito líquido, eu lixo. Né? Eu falo, olha... Principalmente no período menstrual, né? É normal isso. Isso, no verão também. Né? Eu falo assim, paradoxalmente, quanto mais água vocês beberem, mais vocês vão estar afinando. Porque eu estou tendo molécula livre para trazer lixo para fora. E aquela história de que beber água morna, água quente de manhã, né? Porque a gente está falando aqui sobre mitos e verdades da alimentação, o que engorda, o que emagrece, o que é bom para a saúde. A gente está falando da água, o doutor está falando que 75% do nosso corpo é formado de água e se a gente não tem a oxigenação necessária e a quantidade necessária de água, por isso a gente tem várias doenças aí que a gente está vendo da modernidade causadas por isso, pela falta. E essa água morna que muita gente toma de manhã ajuda mesmo? Em jejum tem que ser, né, dizem? Não nós temos que tomar água. O ideal é começar o dia com uma fruta, porque a gente acorda muito ácido e a fruta vai estar alcalinizando. A acidose é um dos outros monstrinhos que eu falo no livro, Manual do Proprietário. Então, melhor do que água é comer uma fruta. Comer uma fruta com água, toma água e toma uma fruta. Antes mesmo de um copo de água, porque a gente sempre ouve isso, olha, começa o seu dia bebendo um copo d'água. Celso, toma um copo d'água e come uma fruta. Não vai direto pro pãozinho, com a manteiga, com o queijo, o café com leite. A água e a fruta, vocês alcalinizam. Tudo que o senhor está falando, eu estou fazendo, já tomei água, estou comendo a fruta agora. Uma mistura que todo brasileiro faz, a mistura do brasileiro, aliás, muitas casas estão caindo o consumo do arroz com feijão. Uma pesquisa diz que caiu 5%, vem caindo 5% o consumo do arroz com feijão nas famílias brasileiras. Faz bem a mistura do arroz, que é carboidrato, com o feijão, que é proteína, ou a gente deve comer separado um do outro? Não, esse é um prato, é um casal perfeito. A gente deve manter esse hábito, sim. De preferência o arroz integral, por ter menos índice glicêmico. Não é? E eu acho que tem caído isso, Edu, justamente pela facilidade das comidas prontas, industrializadas. Elas são gostosas e é muito prático, Edu. Tem até salada pronto. Você chega e já... Não é? Mas eu acho que a gente devia continuar fazendo nosso arrozinho e feijão todo dia. Bom dia, doutor. Bom dia. É verdade que é mais saudável vegetais crus? Toda vez que a gente processa um alimento, a gente cozinha, a gente assa, a gente frita, a temperatura vai inativar. Primeiro enzimas a 40 graus, a 50 graus eu desnaturo as proteínas. Eu estou perdendo nutriente, entende? Tudo que eu puder comer in natura, eu estou preservando. Então, se for fazer o lanchinho, pode colocar lá as coisinhas todas cruas, que já faz bem. Isso. Agora, tem muita gente que come frutas durante o dia numa dieta. E falam que frutas têm o açúcar, que acaba engordando de qualquer maneira, que tinha que ser mais proteína, levar um lanchinho de proteína. Isso é verdade ou não? Olha, a fruta tem uma coisa interessante. Ela deve ser comida realmente no intervalo das refeições. Ela não foi feita para comer com salada de fruta, porque se ela vai junto com o alimento, com a proteína, com o lipídio, com a gordura, as enzimas vão primeiro estar processando aqueles alimentos e ela vai estar parada fermentando ali. Então, a gente deve comer sempre isolado, nos intervalos das refeições. E escolher as frutas de alto e baixo índice glicêmico. Isso é para todos os alimentos. Quais são? Então, por exemplo, frutas de baixo índice glicêmico. Eu tenho isso no site, isso tem lá na Rádio Mundial para o pessoal entrar e se orientar. Banana, maçã, mexerica, laranja com bagaço, pêssego, ameixa, são frutas de baixo índice glicêmico. Ou seja, você come, seu açúcar sobe devagarzinho na corrente sanguínea e o pâncreas não tem que mandar uma enxurrada de insulina. Doutor Edmond, e o famoso açaí? Mania nas academias, nas frutarias. E o açaí? Eu adoro açaí. É muito gorduroso, muito pesado. O açaí, Celso, é uma fruta riquíssima em proteínas, em aminoácidos, ela difere um pouco das outras, é uma fruta saudável, você pode continuar comendo sim. O problema talvez, doutor, acho que o Celso está querendo falar sobre isso, que é o seguinte, açaí o pessoal mistura com guaraná, granola, com muito açúcar, com com banana, cereal junto, com a fruta, com outra fruta junto, que no caso muitas vezes é banana, ou maçã, ou morango. Acho que é essa combinação, não é, Celso? Mas pode comer açaí todo dia? Ou combinado assim, como o Edu falou, ou não? Posso comer açaí todo dia? Pode comer açaí sim. Se você quiser que eu ilustre, um minutinho isso. Existe aqui no Amazonas uma cidade chamada Maués. Tem 50 mil habitantes. Você ouviu essa história já? Eu fui para lá, a gente foi mostrar a colheita do açaí, como é que funcionava, as pessoas que tiram açaí e trabalham nas casas. Mas o que eu queria que o pessoal de casa soubesse é que essa cidade chamou a atenção do INSS. O INSS falou, mas quanta gente aqui recebendo aposentadoria. Será que é verdade? Vamos lá pesquisar. E foram lá pesquisar. Isso há pouco tempo. Levaram o pessoal da Universidade do Amazonas junto. É uma cidade de 50 mil habitantes, população ribeirinha. Eles vivem na floresta de extrativismo e agricultura. Sabe qual é a comida deles? Café da manhã. Água com guaraná ralado,
Mingau de banana com... Posso ler? Posso falar com Claro. Não, mas e eles comem também a tapioca com açaí. Tapioca com açaí. E comem o açaí misturam açaí com arroz também em alguns lugares. É verdade, Banana em alguns e cará, lugares se come açaí Com salgado, é prato verdade. salgado. Fruta da estação, almoço peixe cozido ou assado na folha de bananeira, pirão de farinha de mandioca. Eles não usam batata, não usam farinha refinada. Bom, sabe o que aconteceu? É verdade, sim. Grande parte deles tem mais de 80 anos, tem filhos pequenos. Olha. E eles têm uma população acima de 80 anos que é 2 vezes maior que qualquer outra cidade do estado do Amazonas. Puxa. Eles não comem fritura, Celso, eles não comem açúcar. E Aliás, mandam, um abraço. mandam ver no açaí. Vou continuar então com o açaí. Lá em Belém é uma febre. Aliás, mandar um abraço para todo mundo lá de Belém. Nas regiões ribeirinhas ali, as famílias vão pegar o açaí, não é fácil. Eu fui tentar subir no pé de açaí sem nada, mas é difícil, então é um trabalho muitas vezes árduo. Só aí já queima energia. E o açaí tem uma coisa diferente lá. Eles comem tanto como doce, mas eles comem mais com prato salgado, misturando com tapioca e tal, que é o que o senhor estava falando, no café da manhã, no almoço, em outras refeições também. Que bom. Agora, doutor, vamos falar sobre as mulheres aqui, porque a gente vai falar sobre intestino preso. Eu sei que é mais difícil em homem, mas mulher que sofre desse mal. As fibras realmente ajudam nesse funcionamento e o que é benéfico nesse processo? Porque as mulheres que querem emagrecer também querem evacuar de uma maneira tranquila, né? E não acontece isso no dia a dia, na maioria dos casos. Para isso é importante fibra. E fibra está aqui, viu? Não precisa ser os cereais matinais. Aliás, eu não aconselho meus pacientes. Fibra é verdura, é fruta, isso é fibra, o muita senhor fibra. não aconselha o... De rotina não, são muito calóricos. São muito calóricos. E ela me falou de emagrecer. Isso é uma coisa que não... Toda mulher quer emagrecer Né? sempre. Pelo menos 1 ou 2 quilos todo mundo quer perder. Água, atividade física, muita fibra. Viu? Água, atividade física e muita fibra. Isso E vai o que ajudar a seria funcionar. essa fibra que a gente pode comer para ajudar? É esse pratão de salada que eu te falei, Cris, antes, em 10 minutos, antes do próximo prato, que vai ser uma verdura cozida com grelhado. Isso é uma quantidade de fibras grandes que você vai fazer, no almoço e na janta. Quanto mais colorido o prato, melhor, é isso? Melhor, mais rico em antioxidantes. O senhor falou da salada, muitas vezes eu tenho essa impressão, dependendo da ordem que a gente come os alimentos, é aquela história da ordem a ordem dos fatores altera o produto. Se a gente comer, por exemplo, a salada antes, ela dá parece que ela cobre a parte, dá uma forrada e a gente acaba comendo menos, é verdade? Também, mas olha que interessante. A hora que eu coloquei esse prato de verdura crua, de salada, em 10 minutos no meu estômago, quando eu for comer o próximo prato, que vão ser alimentos de mais alto índice glicêmico, como é o arroz, como é o feijão, como é o macarrão, esses alimentos vão se transformar em alimentos de menor índice glicêmico, porque eles vão se misturar naquelas fibras todas antes de mandar o açúcar deles para a corrente sanguínea. E seu pâncreas não ter que mandar uma enxurrada de insulina para tirar isso de lá. Essa é a grande importância de comer esse primeiro prato em 10 minutos. Isso é fisiologia. Ou seja, melhora tudo aquilo que você pode estar comendo depois. Isso, No diminui caso, o risco. explica isso sobre o açúcar, que muitas vezes as pessoas fazem uma confusão em casa. A fruta tem açúcar, o carboidrato se transforma em açúcar também, isso acontece com outros alimentos. Exato. Eu acho que o ponto-chave que você quer que a gente toque aqui é índice glicêmico. O índice glicêmico é a velocidade que um alimento faz com que o açúcar dele vá para a sua corrente sanguínea. Alimentos de baixo índice glicêmico, como são essas verduras, esses vegetais, os cereais integrais, fazem com que o açúcar dele suba muito devagarzinho na corrente sanguínea. Então, vamos explicar. A gente acorda de manhã com 80 de glicemia de jejum. Certo. Aí você vai lá e toma um leite com uma colher de açúcar, uma coisa assim. O teu açúcar, eu come um pãozinho de farinha refinada com manteiga. O teu açúcar vai de 80 para 150 em 15 minutos. O seu pâncreas tem que mandar uma enxurrada de insulina para tirar. E tanto que fazendo isso a vida inteira, o nosso corpo vai ficando imunizado em relação à ação da insulina e vai criar o quadro que chama aumento de resistência à insulina, que vai cursar com 3 coisas. A primeira coisa, obesidade. Logo em seguida, hipertensão e depois diabetes. E hoje, 40% da população mundial, acima dos 40 anos, que vive em grandes centros, tem isso. E só que eles vão ao médico, o médico fala, você está com pressão alta, a causa é desconhecida, vai tomar remédio o resto da vida. Você ficou diabético, vai tomar remédio o resto da vida. Mas ele ficou já, ele vem ficando diabético e hipertenso há 20 anos, desde criança, quando ele aprendeu a comer tudo errado, coisas de alto índice glicêmico. Aí que está a nossa luta. Entende? Vamos continuar nessa luta então, pela nossa saúde, pelo nosso peso também, né, para que a gente realmente diminua esse índice que cresceu muito aqui no Brasil de sobrepeso. Muito obrigada, doutor. Bem-vindo sempre. Vai ser convidado a voltar. Ok, Obrigada.